Pessoal, eu estou gravando esse vídeo aí para falar um pouco sobre o cronograma da disciplina aí, né? A gente tem alguns dias de aula, vou até colocar aqui, né? Então, nessa terça-feira, dia 21, a gente vai ver, aí eu vou terminar a integral por substituição, que eu comecei na aula passada, vou dar uma outra técnica de integral por partes, que chama, e vou explicar a integral definida. Na terça-feira, vou falar da integral definida e do cálculo de área, né? Na terça-feira da outra semana, vou falar sobre integrais trigonométricas e a integral por substituição trigonométrica, né? Na quinta-feira, dia 30 do 11, vou falar sobre integral por funções racionais, frações parciais, que é uma outra técnica de integração, né? E o dia 5 do 12 eu vou deixar para o trabalho avaliativo, né? Aí a nossa avaliação está marcada para uma terça-feira, dia 12 do 12. Então, atenção que vai ter uma mudança em relação a como foram as outras provas. Então, a nossa prova de derivada vai acontecer na terça-feira, dia 12. E aí, na sexta-feira, dia 15, a gente tem a avaliação do método 300, né? Então, às 16 horas, né, vai ter a avaliação do método 300, dia 15 do 12. Então, vai ser terça e sexta, certo? E aí, dia 15 do 12, eu aplico a avaliação, já libero o resultado. E aí, dia 21 do 12, está marcado a data do exame final aí, certo? Então, o exame final acontece dia 21 do 12. Eu vou explicar aqui o seguinte, porque eu vou dar uma opção para todo mundo aí. O exame final, se a gente olhar no regulamento do curso de graduação, só tem direito a fazer o exame final, né, os alunos que ficarem com nota entre 40 e 59 pontos. Só que eu vou abrir a opção para todo mundo fazer o exame final. E o exame final ele vai ter duas opções, duas formas de aplicação. A primeira opção é o tradicional, uma prova valendo 100 pontos com o conteúdo todo da disciplina. Limite, derivada, integral. Todo o conteúdo da disciplina vai ser cobrado em uma prova valendo 100 pontos. O aluno que tirar 60 pontos ou uma nota maior do que 60 pontos fica aprovado, né? Então, esse exame final, na forma como ele está aqui, que é a forma tradicional, né, da universidade, ela funciona como uma recuperação. Só que eu vou abrir uma outra opção. A outra opção que eu vou abrir é o seguinte: ao invés da pessoa fazer a prova da matéria toda, eu vou deixar que ela escolha uma das três provas, ou a prova de limite, ou a de derivada, ou de integral, e aí ela vai escolher e vai fazer a prova referente a essa prova que ela escolheu, né? E aí a pessoa pode, por exemplo, eu não fiz as provas todas, eu deixei de fazer a prova de integral. Então você pode fazer a prova de integral aqui. Fiz as três provas, mas não fui tão bem na prova de derivada. Então, você vai escolher a prova de derivada. Então, no mesmo dia, dia 21 do 12, eu vou aplicar a prova, tanto de limite, tanto de derivada, quanto de integral. Só que aí você já vai ter escolhido qual das três provas que você vai fazer, né? E vai prevalecer a maior nota. Só para vocês entenderem aqui, ó. Por exemplo, suponhamos que um aluno fez a prova de limite, ficou com 10 pontos, fez a prova de derivada, ficou com 14, fez a prova de integral, ficou com 8, fez os trabalhos, ficou com 10 e 4 pontos no estudo dirigido. Então, se eu somar a nota toda dele aqui, ele está com 46. Ou seja, ele não está aprovado. Aí, ele pode fazer a prova de exame final de todo o conteúdo, ou ele pode escolher uma das três aqui para refazer. Aí, vamos supor que ele escolheu refazer a prova de limite, né? Aí ele vai fazer uma prova no dia 21 do 12 com conteúdo de limite. Aí suponhamos que ele tirou 15 na prova de limite. Então aí ele vou tirar esse 10 pontos, ele vai ficar com 15. Aí eu vou somar o 15 com 14, com 8, vou somar tudo e ele ficou com 51. E aí ele tá reprovado. Não vai ter exame final para ele não, né? Então a escolha pela prova de limite aqui já é uma forma de fazer o exame final, né? Vamos supor que o aluno tirou 16 na prova de limite, 18 na de derivada, 9 na de integral, trabalho, estudo dirigido, ele tirou esses valores e ficou com 58 pontos. Ou seja, ele não está aprovado. Aí ele olhou aqui e falou assim, não, vou fazer a prova de integral, vou refazer a prova de integral. Então ele vai fazer uma nova prova de integral. Ou seja, ele fez a prova de integral, fez o método 300 de integral e mesmo assim ele quis fazer no dia do exame final a prova de integral. Então ele tirou 18 pontos. Então, vou tirar esses 9 e ele vai ficar com 18. E aí, somando a nota aqui, vai ficar com um total de 67 pontos, ele foi aprovado, certo?
Mesmo o aluno que já está aprovado, suponhamos esse aluno aqui, ó, que tirou essas notas, ele já está com 66 pontos, ele já está aprovado. Mas no dia 21/12, se ele quiser tentar aumentar a nota dele, ele pode aumentar. Aí ele vai escolher uma das 3 provas para fazer. Ah, eu quero fazer de derivada, professor. Eu acho que eu consigo melhorar essa nota. Faz a prova. Se ele tirar uma nota maior do que 17, ele aumenta a nota dele. Mas, por exemplo, se ele tirar 13 pontos, ele não perde, porque aí vai prevalecer o 17, ó, né? Então, o aluno pode também tentar e aí vai manter os mesmos 66 pontos, certo? Então, quando chegar agora, a gente vai fazer a prova de integral, método 300 de integral, e aí no dia que eu aplicar o método 300 de integral, que eu vou entregar as notas, vocês já vão fazer a escolha, né? Se você vai querer fazer o exame final ou se você vai querer fazer a prova para substituir uma das 3 notas, né? Então, assim que vai funcionar o final da nossa disciplina. Ou seja, né? A gente está entrando agora na reta final, mas mesmo o aluno que foi mal nas outras provas, ele tem a oportunidade de fazer a prova de integral agora e ainda fazer no lugar do exame final uma das outras 2 provas anteriores. Então, quer dizer, está tudo em aberto ainda, né? Dentro da disciplina, né? Lembrando que tem os pontos extras do estudo dirigido. E aí, assim, aí a gente vai fazer essa escolha só lá na frente, mas é só para vocês entenderem que foi criada uma nova possibilidade. Então, só voltar aqui na questão das datas. Então, ó, a prova de derivada. Então, o trabalho está marcado para o dia 5/12, que é uma terça-feira. A prova acontece na outra semana, na terça-feira. Porque aqui nesse meio aqui tem o Sintegra aí, que eu acho que não vai ter aula, né? Então, aí a prova de derivada está marcada para o dia 12/12. Dia 15/12 é o método 300 de derivada. E dia 21/12 é o exame final. Aí o exame final ou é uma prova, como eu disse, valendo 100 pontos com todo o conteúdo, ou é refazer uma das 3 provas de derivada, de limite ou de integral aí. Beleza?